Olá pessoal, o objetivo aqui desse vídeo é a gente falar um pouquinho mais sobre procedimento em função aqui no nosso PHP. Eu já tenho aqui o nosso Champ rodando, tá? E eu vou aproveitar o nosso projeto anterior para a gente dar sequência aqui. Então, só resumindo, no vídeo anterior nós criamos três funções, tá? Que aí, de acordo com a característica do nosso conteúdo, a gente tem que falar de procedimento e de função. Quando a gente tem o function aqui sem a palavrinha return, né, a gente vai entender aqui que vai ser um procedimento, tá? E quando a gente tem a palavrinha return, nós vamos entender que isso é uma função. É só essa a única diferença, só em termos de conceito, tá bom? Porque na prática, vocês podem ver que o próprio PHP já chama tudo de função, tá bom? Então é melhor a gente falar de função com retorno e função sem retorno, tá? E eu finalizei o vídeo também falando que uma função, né, ela pode ou não ter parâmetros, tá? Essa função aqui, a última que nós fizemos, é uma função que tem aqui dois parâmetros, tá? E ela retorna aqui para a gente uma multiplicação, tá bom? Mas eu posso fazer também uma function, que eu vou chamar aqui de dividir, que ela vai conter parâmetros, que eu vou chamar de n1, n2, só que ela não vai ter retorno, tá? Não vai ter a palavrinha retorno. Eu vou colocar aqui diretamente um eco para essa divisão, tá? Aqui eu estou fazendo um eco diferente, porque só para relembrar vocês que a gente pode trabalhar com tags do PHP, ó. Aqui eu estou abrindo e fechando um H1, por exemplo. Dentro desse meu H1 aqui, eu vou colocar o texto dividir, dois pontos, né? E aqui eu vou colocar diretamente a minha divisão, que vai ser n1, n2. Não posso me esquecer do símbolo de cifrão aqui. Tá? Então, já temos aqui uma função que ela possui parâmetros, só que ela não possui retorno. Tá? Isso aqui também está correto. Ah, mas qual que é melhor de ser usado? Tudo depende do que você precisa fazer. Vai ter casos que você precisa só executar o código e acabou. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando com um banco de dados, eu poderia criar uma função que só exiba uma lista de alunos. Aí não tem por que existir um retorno. Mas pode ser necessário também que eu faça uma consulta que me mostre quantos alunos, por exemplo, tiraram MB numa determinada matéria. Aí fica mais fácil eu retornar um valor. Tá? Então, tudo depende do que a gente vai fazer. Eu vou salvar aqui, né? Na verdade, já está salvo. E como que eu faço para chamar aqui essa função? Da mesma forma que a gente chamou aqui a função somar. Quando uma função não tem retorno, eu posso chamá-la diretamente. Ó, dividir, abre e fecha parênteses. O que eu não posso me esquecer apenas é que essa função dividir, ela tem aqui, ó, dois parâmetros. Então, eu sou obrigado a passar dois valores para ela. Vou colocar aqui um valor 8 e o valor aqui 4, tá? Então, 8 dividido por 4, né, ó, N1, que vai ser o 8, e o N2, que vai ser o 4, tem que dar a mensagem 2, né? Então, tem que aparecer para a gente dividir, 2 pontos, 2, né? Divisão. Vamos mudar esse texto aqui para ficar melhor. Divisão total igual a... E aí, o valor que a gente colocou aqui. Tá bom? Vamos testar isso. Isso aqui é um outro exemplo que a gente vai fazer ainda. Ó, e apareceu aqui, ó, divisão total igual a 2. Tá? Se eu mudar aqui os valores, aqui na minha index, colocar aqui, ó, 80 dividido por 2, 80 dividido por 2 dá 40. E observem que também já funcionou aqui direitinho, tá? Muito bem, além disso, observem o seguinte, quando a gente tem uma função com parâmetros, isso quer dizer que a gente quer digitar alguns valores, ou passar algum tipo de valor. Tá? Aqui eu estou passando tudo o valor do tipo inteiro, mas poderia passar uma string, um valor real, né? Isso não independe aqui do tipo de dado. Aqui eu vou fazer um exemplo que a gente poderia passar os valores usando o nosso formulário HTML. Vamos fazer isso. Então, como que a gente vai fazer isso?
eu vou criar aqui um form. E nesse form, eu vou colocar aqui um input type, que vai ser aqui text. Eu vou colocar aqui um placeholder. Eu vou escrever aqui número 1, tá? E vou fazer a mesma coisa para o número 2. E vou colocar aqui um botãozinho, input type, que vai receber aqui submit com o value. Eu vou colocar aqui dividir, tá? Que vai ser a rotina que nós vamos fazer aqui apenas. Então, dividir. Muito bem. Quando a gente vai trabalhar com formulário, junto com PHP, a gente não pode se esquecer que a gente tem que colocar aqui alguns atributos, né, do nosso formulário. Um deles é o método que a gente vai passar os valores. Aqui eu vou colocar o método post, tá? Nós também trabalhamos com o atributo action, né? A gente passa aqui o nome de um arquivo, que geralmente aqui vai ser um .php, como a gente está trabalhando com uma linguagem PHP. Mas nesse exemplo eu não vou passar nenhum arquivo, porque eu quero que ele faça o cálculo e me retorne aqui nessa minha mesma página aqui o resultado final, tá? Por isso que eu não vou colocar aqui o action. E eu também não posso me esquecer que cada campo tem que ter um name exclusivo. Eu vou chamar de num1 e aqui eu vou chamar de num2. Muito bem. Agora sim, como eu vou trabalhar com PHP, eu quero retornar na própria página aqui a resposta, ó, eu vou abrir aqui uma tag novamente, é a tag do PHP, e agora eu posso chamar aqui a função dividir, tá? No exemplo que eu já dei para vocês, a gente colocou dois valores, por exemplo, 20,5. Se eu fizer isso daqui, o que vai acontecer? Ele vai dividir 20 por 5, tá? Só que agora a gente quer que digite os valores. Aí eu preciso, da mesma forma que a gente já viu, ó, colocar o cifrão, underline, post, abre e fecha colchetes, e o nome do meu campo, né? O name do meu campo aqui, que o primeiro é num1. E o segundo campo, que é o meu segundo parâmetro aqui, é o num2. Muito bem. Quando a gente for executar agora, vocês vão ver que vai aparecer algumas mensagens para a gente. Não é para vocês se assustarem, tá? Aí essas mensagens a gente vai corrigir num próximo vídeo para esse daqui não ficar muito extenso. Mas vamos lá, ó. Eu vou atualizar. E vocês podem ver que realmente apareceu um montão de mensagem. Por que apareceu esse montão de mensagem? Ele está falando aqui, ó, que no meu array, né, na minha chave aqui do array, não foi definido aqui o número 1 e o número 2. Por que isso? Porque eu estou chamando aqui a função dividir e passando aqui, ó, o número 1 e o número 2. Só que eu não tenho nenhum valor para esses números quando a gente carrega aqui a minha página. Tá? Então, por isso que apareceu esses dois avisos. Já essa terceira mensagem aqui, não é simplesmente um aviso, é um erro. Porque como não tem nada aqui no número 1 e no número 2, eu chamei a função de dividir, ele tentou, né? Ó, ele chamou a função de dividir, e aí que ele vem para cá passando o parâmetro, né, o valor lá que eu tenho no número 1 e no número 2. Só que como eu não tenho nada de valor, ele não consegue fazer nenhuma divisão. E aí ele dá um erro porque ele entende que não existe divisão por zero, tá? Essas mensagens aqui nós vamos corrigir num próximo vídeo. Para a gente testar agora aqui, ó, é só a gente colocar os valores. Se eu colocar aqui, por exemplo, 100 e aqui 2, vocês vão ver que vai sumir todos os erros, né? E ele vai aparecer a resposta para a gente. Opa, agora funcionou direitinho, porque ele entendeu que eu passei os valores, né? E ele fez a divisão para a gente. Se eu colocar aqui, ó, 4 dividido por 1, ele já calcula aqui para a gente, ó. 30 dividido por 10, ele mostra aqui a mensagem para a gente. Ok, galera? Então, a gente pode usar aqui os parâmetros, né?
para receber valores de um formulário, tá? Só não tá legal muitas essas mensagens aqui, né? Mas a gente vai corrigir isso no próximo vídeo, tá bom? Bom, galera, espero que vocês tenham entendido aí a questão das funções, né? Que são subrotinas. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra procedimento ou função, podem chamá-la aí de método. E esses métodos, eles vão ser específicos de acordo com o que a gente vai precisar. Aqui eu chamei de operações, que eu estou fazendo aqui as operações da matemática. Se eu estivesse trabalhando com banco de dados, eu poderia criar funções para inserir um cliente, para atualizar os dados de um cliente, para excluir um cliente, para consultar um cliente, consultar de acordo com um parâmetro e assim por diante, tá? O que vai determinar se eu vou usar o return ou não é o que a gente precisa fazer, tá bom? Isso, no primeiro momento, talvez seja um pouco difícil, né? Mas com a prática aí vocês vão aprendendo, tá? Essas estruturas aqui de função, né, ou métodos, elas são muito comuns na programação orientada a objetos e vocês vão utilizá-las bastante, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa a gente conversa aí na reunião. Um abraço para vocês, galera, e até a próxima.